esta história não é minha, e sim do meu pai, Luiz Felipe. Ele raramente a contava e, quando o fazia, baixava a voz como se fosse um segredo. Havia algo em seu tom que dava à história uma aura de mistério que sempre me aterrorizou quando eu era pequeno. Agora, com a permissão dele, quero compartilhá-la com vocês. Aconteceu há cerca de 40 anos em uma rota da cordilheira que cruza os Andes. Não é uma estrada larga nem segura. As faixas são estreitas, cheias de curvas cegas, com uma parede de rocha à direita e o abismo à esquerda. Um erro ao volante e o caminhão cai uns 40 metros antes de se espatifar no chão. É importante lembrar a quem nasceu depois dos anos 2000 que naquela época não havia telefones celulares nem resgates rápidos. Se algo desse errado no meio da estrada, ninguém viria te resgatar. Ninguém sequer notaria até muito tempo depois. Isso é algo que os caminhoneiros conheciam bem, e entre eles estava meu pai, que sabia a rota de cor. Isso não o fazia se sentir confiante, pelo contrário, o deixava ainda mais cauteloso. Meu pai dirigia um caminhão simples, grande o bastante para carregar uma boa carga, mas compacto o suficiente para atravessar aquela rota tão estreita. Ele se lembra que era uma tarde escura, com uma neblina forte. Lamentou não ter parado no último ponto de descanso, mas era impossível prever que a neblina desceria de forma tão repentina. Por isso ia devagar, quase todo o tempo em segunda marcha, tomando cada curva com extremo cuidado. Durante o trajeto, ouvia o rádio dos caminhoneiros para saber se alguém comentava sobre as condições da estrada. Naquele lugar, sem telefones, o rádio era a única forma de comunicação e segurança. Por mais de uma hora, o rádio permaneceu em silêncio, até que de repente uma voz entrou no ar. Primeiro veio o chiado, depois uma voz clara de uma mulher pedindo socorro. Ela se identificou como caminhoneira e disse que seu caminhão estava à beira do precipício, sem tração, e que se recuasse um pouco mais cairia no vazio. Dava para sentir o desespero em sua voz. Ela parecia conter o choro e tinha medo até de se mover. Meu pai falou com ela perguntando se podia sair do caminhão. Ela respondeu que se movesse um fio de cabelo, o veículo cairia. Infelizmente, não era a primeira vez que meu pai ouvia falar de uma situação assim. Naquelas rotas dos Andes, uma curva mal feita pode significar que as rodas saiam do asfalto. E se o caminhão ficar suspenso, até um sopro de vento bastava para derrubá-lo. Meu pai, aparentemente o único caminhoneiro naquela rota, tentou acalmá-la. Disse que iria ajudá-la. Ela afirmou que tinha deixado as luzes de emergência ligadas e descreveu a região onde estava. Ele respondeu que estava perto, pediu que ela não se movesse, mantivesse o freio e rezasse se fosse religiosa. Continuou descendo pela estrada. Naquele trecho, o asfalto desaparecia em alguns pontos e o caminho virava uma mistura de terra e pedra solta. A voz da mulher começou a falhar com interferência. Ela falava em intervalos, entre ruídos de estática. Ainda estou aqui. O caminhão está se movendo. Não quero cair. Falta muito. Meu pai respondia e a procurava com os olhos, mas a neblina ficava cada vez mais forte. Ele mal enxergava o capô, um pedaço da estrada e a parede de pedra à direita. Finalmente chegou à curva que ela havia descrito. É uma curva em forma de ferradura, aberta para um mirante natural, conhecido pelos acidentes. Meu pai seguiu em primeira marcha, devagar, atento a qualquer brilho vermelho no horizonte. Mas nada. Nenhum reflexo. Tentou chamá-la de novo pelo rádio, mas era impossível. Seguiu mais alguns minutos, até que alguns metros adiante, viu um brilho fraco e avermelhado. Ele encostou o caminhão o máximo possível contra a parede da montanha, ligou suas próprias luzes de emergência e avisou pelo rádio. "Estou te vendo. Não se mova, já estou chegando." Mas o rádio respondeu apenas com ruído, chiados e um não. Meu pai acelerou com o coração disparado,
sem saber exatamente o que faria para ajudar, mas determinado a tentar. Quando estava prestes a alcançar a reta, a luz vermelha desapareceu de repente. Ele prendeu a respiração, esperando ouvir o som terrível do metal se retorcendo no abismo. Mas nada. Silêncio total. Meu pai desceu e caminhou pela estrada, chamando por ela em voz alta e esperando ouvir uma resposta. Nenhuma. Apenas o frio cortante da montanha e o silêncio. Esperou 1 minuto, depois 2 e nada. Então voltou ao caminhão e seguiu devagar pelo trecho. Alternou luz alta, baixa, buzinou 2 vezes e tentou o rádio de novo, mas só havia silêncio. Pensou que talvez o caminhão tivesse caído, embora não tivesse ouvido o som da queda. Mas naquele desfiladeiro, às vezes nem o barulho do impacto se escuta de tão profundo. Continuou devagar até encontrar um lugar seguro para parar. Uns 100 metros depois, a neblina se abriu o bastante para revelar uma pequena capela à beira da estrada. É uma daquelas com uma imagem da Virgem e flores de plástico. Ele freou. Mesmo sabendo que não era seguro parar ali, puxou o freio de mão e desceu. A capela tinha uma foto antiga de uma mulher com uniforme de trabalho e escrito: Carmen Judith, mãe e amiga exemplar. A data de falecimento era de muitos anos antes. Abaixo da foto tinha velas gastas. A placa não dizia onde ou como ela havia morrido, mas como essas capelas costumam ser erguidas perto do local da morte, meu pai entendeu na hora. Ficou ali por um tempo e depois, por instinto, se aproximou da beira do precipício. Não muito, apenas o suficiente para olhar para baixo. A neblina se abriu um pouco e ele conseguiu ver entre pedras e mato os restos enferrujados de um caminhão. Devia estar lá há anos, e naquele instante ele entendeu tudo. Voltou para o caminhão com um arrepio que não era do frio. Subiu, trancou a porta e respirou fundo. Tentou o rádio, e só tinha estática mesmo. Chamou de novo, só por precaução, mas ninguém respondeu. Entendeu que era hora de seguir viagem. Ficou 1 minuto imóvel com as mãos no volante e rezou pela alma de Carmen Judith, uma mulher que ele jamais esqueceu. Depois engatou a primeira e continuou o caminho. Naquela noite não falou com ninguém até sair do trecho de montanha. Quando chegou à cidade do outro lado, perguntou a um mecânico sobre a capela. O homem responde sem surpresa: ela caiu naquele barranco há muitos anos. Alguns dizem ver as luzes dela quando há neblina, mas eu nunca vi nada. Meu pai não era homem de se assustar fácil. Apenas agradeceu, comeu em silêncio em um restaurante próximo e dormiu naquela cidade até o dia seguinte. Na próxima vez que passou por ali, parou um instante e deixou flores na capela antes de seguir. Durante anos manteve essa tradição a colega que perdeu a vida em uma curva perigosa. Anos depois, meu pai se aposentou. Quando voltou àquela rota, um deslizamento havia destruído a capela. Eu nasci algum tempo depois. Quando ele me ensinou a dirigir nas montanhas, me repetiu 3 regras. Deixe o rádio sempre ligado, faça as curvas devagar e nunca entre em pânico se vir algo estranho no escuro ou na neblina. Porque, segundo ele, às vezes na estrada se vêem coisas estranhas. Algumas inofensivas e outras malignas. Hoje eu sou caminhoneiro, como foi meu pai. E toda vez que cruzo um passo coberto de neblina e o rádio chia, lembro dessa história. Me pergunto se um dia viverei algo parecido. Espero que não, mas também herdei outra tradição dele. Quando vejo uma capela à beira da estrada, reduzo a velocidade. Não por respeito à lei, mas por respeito aos que não voltarão. Meu nome é Hector, e isso aconteceu comigo há alguns anos. Sou caminhoneiro de profissão há bastante tempo,
e trabalho para uma empresa que me arruma os fretes e me envia para diferentes lugares. Dessa vez me mandaram buscar uma carga em um depósito e levá-la até uns armazéns fora da capital. O pagamento era bom e eu conhecia a rota, então aceitei sem fazer perguntas. Devia ter feito. Cheguei ao depósito por volta das 7:30 da noite. O encarregado saiu apressado e desde o início tudo me passou uma vibração meio estranha. Os trabalhadores do depósito estavam nervosos e tensos, e o encarregado tinha o olhar esquivo. Nem sequer me cumprimentou com um aperto de mão. Achei uma tremenda falta de educação, mas bom, nesse trabalho nem sempre se encontra cortesia e bons modos. Ele me mostrou o cais e a carga que eu devia levar. 5 enormes caixas de madeira bem lacradas com grampos e fitas de aço. O estranho era o peso. 2 ajudantes conseguiam movê-las como se fossem de papelão. Nem a suspensão do caminhão afundou quando as colocaram, o que me pareceu muito estranho. Outra coisa que notei é que prenderam as caixas com muito cuidado para que não se movessem dentro do compartimento. Perguntei ao encarregado o que havia dentro delas, e embora por um instante parecesse querer me contar algo, acabou apenas dando de ombros antes de dizer: material de pouco volume, mas delicado. Trate com cuidado, essa é a ordem. Outro trabalhador que estava por perto parecia nervoso e se sacudiu com força assim que desceu do caminhão. Tudo era estranho, mas não insisti. Não era meu trabalho abrir nada nem revisar a carga, apenas levá-la de um lugar a outro. Assinei os papéis, recebi o comprovante e às 8:30 já estava na estrada. Peguei a rodovia rumo ao destino, parei antes das 10 em um posto para comprar café e 2 salgados. Logo voltei à estrada e poucos quilômetros depois ouvi um som abafado de batidas. No início pensei que fosse algo solto balançando na cabine, mas olhei em volta e não vi nada se movendo. Até que ouvi novamente as batidas. Dessa vez percebi que tinha um ritmo, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos numa porta de madeira. Baixei o volume da música e prestei atenção. Quando soaram pela terceira vez, consegui distinguir que vinham de dentro do baú entre as caixas. Não era um som forte, afinal entre o reboque e a cabine havia vários metros e camadas de metal. Mas ainda assim eu podia ouvir claramente. Fiquei tenso. Lembrei de histórias de gente que transportava coisas piores do que mercadorias. Continuei dirigindo, tentando convencer a mim mesmo de que era só minha cabeça pregando peças. Mas logo as batidas se somou a outra coisa. Gemidos, como de alguém tentando não fazer barulho. Senti que ia vomitar tudo o que comi e tive que aliviar o pé do acelerador. Tentei me convencer a não encostar o caminhão, mas no fim minha consciência falou mais alto e no próximo ponto de parada eu freiei. No entanto, assim que desci, um medo terrível me invadiu. Se o que havia lá atrás fosse problema dos grandes, olhar podia ser a última coisa que eu faria na vida. Mesmo assim, criei coragem e abri a porta traseira. Os sons pararam de repente e na escuridão vi apenas as 5 caixas lacradas e amarradas. Nada se movia e não tinha nenhum som. Voltei para o banco e segui viagem. Durante a hora seguinte não ouvi nada. Mas como se algo tivesse esperado eu me acalmar, de repente os gemidos e as batidas foram substituídos por um som de arranhões raspando na madeira. Era um som diferente de quem tenta escapar. Minhas mãos começaram a suar no volante e eu olhava o retrovisor com nervosismo, como se isso adiantasse de alguma coisa. Só via a parede vermelha do reboque. Pensei em chamar a polícia rodoviária, mas logo lembrei do remetente, dos dados que deixei no depósito e de quem poderia ficar irritado se eu estragasse algum negócio sujo. A consciência me puxava de um lado e o instinto de sobrevivência do outro. Enquanto isso, os arranhões e gemidos vinham através da parede. Continuei assim por vários quilômetros. Inventava mentiras puras para me acalmar.
O trecho seguinte era longo e escuro. Foram horas com o olho no espelho e o ouvido atento a qualquer som. Os ruídos lá atrás vinham e iam sem padrão algum, e de repente algo mudou, sem que eu fizesse nada. Os sons mudaram de lugar e a desculpa de que fosse só a madeira já não fazia sentido. Quando comecei a ouvir um soluço suave vindo, não ouvi passos nem pancadas, mas mesmo assim eu sentia claramente uma presença sentada atrás de mim. O ar ficou frio. Não a ponto de ver meu fôlego, mas o suficiente para me obrigar a vestir a jaqueta. Tentei continuar dirigindo, fingindo que nada estava acontecendo, com os ombros duros e o olhar fixo na linha da pista. Não me assusto fácil, mas aquilo estava além de qualquer limite. Aumentei o volume da música para disfarçar os ruídos, mas não adiantou. Só fiquei mais atordoado. Passei por 2 bloqueios e alguns pedágios, e em cada um senti vontade de dizer que havia algo estranho comigo naquele caminhão. Mas não o fiz. A essa altura, eu já duvidava de que fosse um caso de tráfico de pessoas. Num dos bloqueios, o guarda me pediu os documentos e deu uma olhada de rotina no interior. Disse: "Tudo certo." Devolveu os papéis e me liberou. Pensei: se houvesse alguém de verdade lá, eles teriam ouvido alguma coisa, mas não. E além disso, o frio continuava na cabine e a sensação de companhia também. Cheguei várias horas depois aos armazéns indicados. Pátio amplo, refletores altos, câmeras por todo lado. Buzinei. Um homem com uma prancheta saiu, conferiu o número do embarque, assinou sem dizer muito e chamou 2 homens para descarregar. Pagou em dinheiro, notas velhas dobradas dentro de um envelope, e disse apenas: "Obrigado pela pontualidade." Isso tudo sem me olhar nos olhos. Os 2 que descarregaram as caixas eram magros, vestidos de preto, usando luvas. Empurraram cada caixa como se não pesasse nada, e desceram pela rampa com uma leveza que deixava claro que ali dentro não podia haver pessoa alguma. Parecia ar. Vi eles levarem as 5 caixas em menos de 10 minutos. O que diabos havia dentro delas? Não tenho ideia. Fiquei ali ao lado da cabine com as mãos nos bolsos, as vendo desaparecerem por uma porta grande. Ninguém fez piadas, ninguém perguntou como foi a viagem, nem sequer me ofereceram um copo d'água. Nunca mais voltei àquele depósito, então não sei se são sempre tão frios ou se aquela entrega era tão importante que não havia tempo a perder. Tudo foi rápido e silencioso. Quando terminaram, o encarregado fez um sinal indicando que eu já podia ir. Assenti, mas antes de subir, dei uma olhada no compartimento vazio. Nada. Nenhum cheiro, nenhum som, só o metal oxidado e um silêncio que não combinava com o festival de ruídos que me acompanhou durante toda a viagem. Fechei, subi e liguei o caminhão. Tudo se acalmou no instante em que tiraram aquelas caixas do meu caminhão. Saí do pátio com as mãos apertando o volante com força. Parei algumas ruas adiante para respirar. Pensei em denunciar, mas o que eu diria? Ninguém acreditaria. Nem eu acredito totalmente agora que conto isso, e olha que vivi tudo na pele. Na verdade, havia um cenário ainda pior. E se os donos daquela mercadoria viessem cuidar de mim por não saber manter a boca fechada? Naquela noite dormi mal, e no dia seguinte limpei a cabine como nunca. Comprei incenso e fiz uma espécie de limpeza espiritual improvisada, embora eu não entenda nada disso. Mas, bom, a internet ajudou. Encontrei marcas finas no encosto do banco. Riscos superficiais, como de unhas. Nem muito longas, nem muito profundas, mas eram arranhões. Pode haver outra explicação que não seja paranormal? Talvez sim, talvez não. Desde então, toda vez que me oferecem um serviço, pergunto qual é a carga e deixo o meu instinto decidir se aceito ou não. Quando a carga é muito leve, eu recuso, ou pelo menos penso 2 vezes. Prefiro transportar aço, vidro, qualquer coisa pesada,
a voltar a levar comigo caixas vazias e espectros que choram durante toda a viagem. Foi um dos piores trabalhos que já fiz. Alguns anos atrás eu trabalhava como motorista da Uber. Também fazia corridas para outros aplicativos, mas na minha cidade a Uber era mais popular, então era nela que eu focava. De qualquer forma, por causa da liberdade do trabalho, eu nunca consegui seguir um horário fixo. Na época eu tinha uns 20 e poucos anos e costumava ficar acordado até tarde, saindo com amigos ou fazendo qualquer outra coisa. Isso me levava a começar minhas jornadas de trabalho tarde da noite e fazer longos turnos de madrugada. Naquela noite, tudo começou como de costume. Comecei por volta das 11 e fiz algumas corridas antes de receber outro pedido. Trabalhando nesses turnos noturnos, eu não podia me dar ao luxo de ser seletivo com as solicitações. Eu geralmente era um dos únicos motoristas disponíveis nesse horário, e quase não havia pessoas precisando de carona. Se eu recusasse um pedido, poderia perder dinheiro. Então eu meio que funcionava no piloto automático. Sempre que um pedido aparecia, eu aceitava instantaneamente e só depois verificava os detalhes, como a distância até o cliente ou o destino final. Normalmente isso não fazia diferença. 99% das vezes era alguém saindo de uma festa, de um bar ou de um escritório depois do expediente. Quando esse pedido apareceu, fiz o mesmo de sempre. Aceitei e segui para o local da coleta. Uns 10 minutos depois, percebi que estava indo numa direção diferente do habitual, longe da região central da cidade, onde ficam as lojas e escritórios. Resolvi dar uma olhada melhor no mapa e vi que o destino parecia um pouco estranho. Eu estava dirigindo, então só pude dar rápidas espiadas, mas pelo que vi não parecia haver nada por lá. Achei esquisito, claro, mas não ia cancelar. Cheguei ao local uns 15 minutos depois e já devia ser 2 da manhã. E o lugar era exatamente como parecia no mapa. Completamente isolado, sem casas, ruas laterais, trilhas ou qualquer coisa do tipo. Pensei que talvez o carro da pessoa tivesse quebrado, mas mesmo assim não vi ninguém. Encostei o carro no acostamento e avisei o passageiro que havia chegado. Esperei um tempo, mas ninguém apareceu, nem respondeu. Um mau pressentimento começou a crescer dentro de mim. Então decidi cancelar a corrida e ir embora. Fiquei frustrado por ter perdido tempo, mas faz parte do trabalho. Comecei a dirigir de volta para o centro, onde sabia que teria mais chances de conseguir novas corridas. Porém, uns 5 minutos depois, recebi outro pedido, vindo praticamente do mesmo lugar, só que um pouco mais adiante na estrada. Por mais suspeito que isso parecesse, eu não estranhei tanto. Às vezes o endereço dava erro, e quando eu cancelava, o cliente fazia o pedido de novo e o problema se resolvia. Achei que era mais um desses casos. Não sabia por que a pessoa não respondeu à minha mensagem, mas tudo bem. Aceitei o pedido, até animado por não ter desperdiçado totalmente a viagem, e voltei. Passei pelo ponto anterior e segui cerca de 1 quilômetro adiante. A pista continuava deserta, cercada apenas por mata rala dos 2 lados. Mas dessa vez havia um homem parado na beira da estrada. Usava jeans, um moletom cinza e carregava uma mochila ou bolsa a tiracolo. Estacionei em frente a ele e olhei ao redor. Não havia nada de onde ele pudesse ter vindo. Nenhuma casa e nenhum carro. Não fazia ideia de como ele tinha chegado ali, nem do que estava fazendo naquele lugar. Ele abriu a porta e entrou. O destino que havia marcado no aplicativo ficava a apenas 5 minutos dali. Eu esperava que fosse algum lugar mais razoável, mas pelo que via no mapa parecia tão desolado quanto o ponto onde o peguei. Enquanto eu dirigia, o homem ficou em silêncio no banco de trás, mas me observava o tempo todo.
Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, os olhos dele estavam fixos em mim. Aquilo me causou uma tensão enorme e, com toda a estranheza da situação, comecei a pensar demais. Por que estávamos ali? De onde ele tinha vindo? O que havia na mochila? Era coisas em que normalmente eu nem prestaria atenção. Poucos minutos depois, chegamos ao local marcado. Era praticamente idêntico ao ponto de partida, com nada ao redor. O silêncio, tanto do lado de fora quanto dentro do carro, me fez sentir um medo terrível. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o homem falou: "Sai do carro." Olhei para ele, assustado, tentando confirmar se tinha ouvido direito, e vi que ele já estava apontando uma arma para minha cabeça. Seu olhar era vazio, sem expressão, e ele repetiu, apontando para a porta: "Sai", gritou. Eu não tinha escolha. Saí do carro e ele desceu logo atrás, mandando que eu andasse. Ele ficou a alguns metros de distância, o suficiente para me impedir de tentar qualquer reação, e me conduziu para dentro da floresta. Tentei falar qualquer coisa, dizer que não precisava fazer aquilo, mas eu estava apavorado de verdade. Mas ele não respondeu. Caminhava em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. Fomos entrando cada vez mais fundo. As árvores se tornaram mais fechadas e a escuridão mais pesada. O tempo parecia distorcido, mas acredito que andamos por uns 10 minutos floresta adentro. De repente ele mandou parar. Eu parei e senti que aquele seria meu fim. A adrenalina tomou conta do meu corpo e num impulso decidi correr para dentro da mata. Ouvi ele gritar "para", mas continuei correndo. Usei a escuridão a meu favor, pois sabia que, como ele me arrastou tão fundo na floresta, seria difícil me enxergar. Ainda assim, eu o ouvia atrás de mim, gritando e me perseguindo. Então, de repente, um disparo. O som reverberou por toda a mata, seguido de um silêncio verdadeiramente macabro. Aquele era o fim, ou pelo menos parecia. Ele não estava mais me seguindo. Acho que atirou de raiva ou só para me assustar, sabendo que eu já tinha conseguido escapar. A partir dali, apenas segui andando, sem direção. Meu celular, é claro, estava no carro, então eu estava completamente por conta própria. Depois de algum tempo, encontrei uma estradinha com algumas casas. Consegui fazer um morador abrir a porta e me ajudar. Quando a polícia chegou à área, meu carro já tinha sumido, junto com tudo que estava dentro. Mas, sinceramente, eu não acho que tenha sido apenas um assalto. Não tenho certeza do que aquele homem realmente pretendia fazer, mas o fato é que nunca encontraram nenhuma pista sobre ele. O perfil usado no aplicativo era falso e deu em nada. Continuei trabalhando como motorista por mais alguns meses e nesse período recebi alguns novos pedidos de corrida naquela mesma região onde tudo aconteceu. Toda vez que isso acontecia, eu chamava a polícia e sempre era a mesma coisa. Eles chegavam lá e não encontravam ninguém. No fim percebi que estava ficando paranoico, à beira de um colapso, e decidi largar o trabalho e procurar outra coisa para fazer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Orlando e sou caminhoneiro há muitos anos. Embora eu esteja prestes a me aposentar, enquanto lembrava das minhas histórias e experiências, percebi que esta é perfeita para o seu canal. Espero que você possa compartilhá-la. Tudo o que estou prestes a contar aconteceu comigo em novembro de 1995, quando eu transportava mercadorias da Venezuela para a Colômbia. Eu era mais jovem, dirigia rápido e sempre fazia as entregas no prazo. Não era por gosto, mas porque se você for devagar demais, vira presa fácil para assaltantes e outros tipos de gente que quer te ferir ou roubar a carga. Era noite
e eu dirigia por uma linha reta de asfalto que se estendia por quilômetros. Não havia postes de luz naquela estrada, e eu sabia disso. Então mantinha os faróis altos para poder enxergar vários metros à frente. Isso para ter tempo de reação caso alguém colocasse um obstáculo no caminho para me parar ou algo assim. Não era a primeira vez que eu fazia aquela rota, por isso tinha certeza de que, além de não haver postes, também não havia casas pelo caminho. Então me surpreendeu muito ver alguém de pé à distância, bem no meio da estrada entre as duas faixas. Meu peito se apertou e pensei que fosse uma emboscada. Acelerar ou frear? Essas eram minhas duas opções. Tentei ver se havia algo nas laterais da estrada, mas não enxergava nada. Mesmo assim, os cúmplices daquela pessoa podiam estar escondidos no mato. No fim, decidi manter a velocidade e a boca fechada, tentando passar o mais longe possível daquela pessoa. Toquei a buzina para que soubessem que eu não iria parar. Então qualquer pessoa com juízo perceberia que eu não teria como frear mesmo que quisesse. Mas quando cheguei a poucos metros, a pessoa se atirou na frente do caminhão. Não andou nem correu, simplesmente se lançou sem pensar. Soltei um grito forte enquanto pisava com tudo nos freios e ouvia o som de um corpo batendo contra o para-choque do meu caminhão. Os pneus chiaram e a traseira balançou tanto que achei que perderia o controle e capotaria. Me passaram 1000 coisas pela cabeça. A multa da polícia se me vissem, e até pensei que talvez tivesse matado alguém e fosse preso por isso. O caminhão, enorme como era, acabou parando. Por milagre de Deus ou pura sorte, não capotei. Desliguei, deixei o pisca-alerta ligado, peguei a lanterna e desci correndo para ver em que estado estava a pessoa que eu tinha atropelado. Bom, se eu realmente a tivesse atropelado, ela já devia estar morta naquela altura, mas era meu dever verificar. A primeira coisa que olhei foi a grade, e logo percebi que algo estranho estava acontecendo, porque não havia o menor sinal de que eu tivesse batido em alguém. Depois olhei por baixo do chassi, pelos lados e pelas rodas, mas não havia nenhuma marca, nenhuma roupa rasgada e nenhum sangue. Fui até a parte de trás, iluminei a porta do container, o asfalto e a beira da estrada, mas não encontrei absolutamente nada. Cheguei até a chamar em voz alta, perguntando se alguém estava ali, como se houvesse a mínima chance de sobrevivência depois de um impacto daqueles. Mas nem o vento se ouvia. De repente um pássaro cantou. Não foi um canto bonito, foi um grito agudo que me gelou o sangue. Ainda bem que eu sou dali e reconheci o som. Era um urutaú. Isso me acalmou um pouco, guardei a lanterna e subi de volta para o caminhão. Engatei a primeira e saí dali sem olhar para trás, tentando me convencer de que, de algum jeito, minha imaginação tinha me pregado uma peça. Se a história terminasse aqui, seria um relato perfeito para contar tomando um café. Mas não terminou. Depois de um tempo, já vários quilômetros adiante, percebi algo pelo espelho lateral. No início parecia um brilho branco, como um pedaço de tecido. Ajustei o espelho com a mão, pensando que fosse algum plástico solto, e então vi. Era uma mulher parada sobre o para-choque traseiro do meu caminhão, segurando-se sabe-se lá em quê. Aquilo estava rígida como uma estátua. O vento não mexia no cabelo dela, e foi quando percebi que não estava vendo algo normal. Segurei firme o volante e mantive o olhar fixo na estrada. Pelo canto do olho, via que ela ainda estava ali. Não fazia sinal e não emitia som algum. Quando peguei um trecho de descida, senti vontade de falar com Deus, mas o medo era tanto que nem isso consegui. Tive receio de que qualquer reza pudesse irritar aquela coisa que seguia pendurada na traseira. O céu começou a clarear, e conforme amanhecia a figura foi sumindo aos poucos no espelho, até que de repente não estava mais lá. Quando o sol nasceu completamente, consegui respirar. Achei impossível que algo mais me acontecesse em plena luz do dia. As palmas das minhas mãos estavam suadas,
e eu precisava urinar, então parei num posto pequeno antes de entrar na cidade de destino. Depois de terminar, fui conferir a traseira e tudo estava normal. A placa estava no lugar e o para-choque sem nenhum sinal de que alguém tivesse ficado ali por horas. Fiquei um tempo de mãos na cintura, encarando o container, como se ele pudesse me responder o que havia acontecido. Entreguei a carga, assinei os papéis, recebi o pagamento e quando voltei para a cabine, senti o alívio tomar conta do meu peito. Achei que tinha sido apenas o cansaço, aquilo que a gente quer acreditar. Mas não demorou muito para eu pegar outra rota. E nessa segunda viagem à meia-noite, voltei a vê-la no espelho. Não a via todas as noites, mas ela aparecia de vez em quando. Era sempre atrás, como se estivesse de pé sobre o asfalto e não sobre o para-choque de um caminhão que pulava pelos buracos da estrada. Isso continuou até que eu vendi o caminhão alguns anos depois. Acabei me acostumando com aquela presença estranha e confirmei que só eu a via. Nunca gostei disso, mas também não podia deixar de trabalhar. Às vezes ela sumia por semanas e do nada aparecia 2 noites seguidas. Nunca subiu na cabine, nunca bateu e nunca falou. Só estava ali parada e me acompanhando. Eu dirigia com as costas tensas e os olhos fixos na frente, esperando o amanhecer para que ela desaparecesse como da primeira vez. E ela sempre desaparecia, mas também sempre voltava. Pensei muito no que aconteceu, porque obviamente tudo começou naquela noite quando eu atropelei seja lá o que fosse. Já refleti bastante se era uma alma penada que se apegou a mim desde então, ou se realmente alguém se jogou e eu a matei sem perceber. Essa última hipótese nem é tão absurda porque o corpo pode ter sido arremessado para o mato e por isso eu nunca encontrei nada. Talvez o corpo tenha se perdido e o espírito tenha ficado preso a mim. Não encontrei vestígio algum, mas mesmo assim, algo se agarrou ao meu caminhão. Com os anos nesse trabalho, a gente aprende a não se prender às perguntas. A única coisa da qual tenho certeza é do que vi no espelho e daquela sensação de companhia, justo onde ninguém poderia estar parado a essa velocidade. E se vocês se perguntam por que vendi o caminhão, ao contrário do que possam pensar, não foi por medo. Na verdade, acabei me acostumando com ela. Vendi porque depois de anos, o caminhão começou a dar muitos problemas e eu já não tinha dinheiro para continuar consertando. Com o que recebi, comprei um caminhão menor e é com ele que trabalho até hoje. Enfim, essa é a minha história e espero que tenham gostado. Meu nome é Kátia, e isso aconteceu há 3 anos, numa festa de Halloween para a qual fui convidada por alguns amigos. Bem, na verdade, eles eram amigos do garoto de quem eu gostava. Eu ainda estava no último ano do ensino médio e não costumava sair muito, mas quando ele me disse que seria uma festa tranquila, aceitei. A festa era numa casa antiga, enorme, em uma área histórica. É daquelas casas com tetos altos, paredes grossas e pisos de madeira que rangem a cada passo. Eu sempre gostei de ouvir meus passos em casas assim, do cheiro delas e da sensação do tempo em cada cômodo. Quando cheguei já havia muita gente. A casa estava decorada com luzes laranjas, caveiras de papel e música tocava por todos os lados. Havia um balcão com bebidas e um monte de pessoas fantasiadas de personagens de filmes ou coisas do tipo. Era a primeira festa de Halloween a que eu ia que realmente parecia uma festa de filme. Eu estava vestida de bruxa, mas nada demais. Não era uma bruxa sexy nem nada, só uma bruxa simples. E em meio àquela multidão com todo aquele barulho, vi algo que me chamou a atenção. Se tratava de um menino no meio da festa,
sentado no último degrau da escada em espiral que levava ao segundo andar. Usava uma fantasia vermelha e uma máscara de plástico de diabo. Estava imóvel, com as mãos sobre os joelhos, sentado bem ereto. Ninguém falava com ele. Como o banheiro de baixo estava ocupado, subi alguns degraus e perguntei se havia outro lá em cima. "Você não pode subir, esta não é a sua casa", ele respondeu bem devagar. Tive que me aproximar para ouvi-lo, porque a música estava alta lá embaixo. O menino levantou um pouco a cabeça e ficou me olhando sem dizer mais nada. Eu conseguia sentir o peso do olhar dele por baixo da máscara. Não sei explicar porquê, mas aquilo me deu uma sensação muito estranha. Não queria causar problema, mas senti que havia algo de diferente nele. Não sei como explicar sem parecer rude, mas dava para perceber que não era uma criança comum. Fiquei com a sensação de que eu havia cometido um erro ao falar com ele, sem saber o que ele tinha ou como reagir. Me afastei e voltei para o banheiro de baixo, porque não tive coragem de subir as escadas. O tempo passou, a festa continuou, mas aos poucos as pessoas começaram a ir embora. Já eram quase 3 da manhã e restavam apenas umas 7 pessoas no total. A dona da casa, o namorado dela, o garoto de quem eu gostava e alguns amigos. Nos sentamos na sala e, enquanto planejávamos um jogo, alguém disse rindo para a dona da casa: "Ei, mas antes o vigia precisa ir dormir, né?" Ela riu também por um momento, mas depois perguntou a que ele se referia. "Seu irmão, ele não ficou de vigia hoje?" eu perguntei. A garota ficou séria e respondeu: "Meu irmão não está aqui. Ele viajou com a namorada e a família." Houve um silêncio, então alguém perguntou: "Quantos anos tem o seu irmão?" 25, ela respondeu. O rapaz que havia feito o primeiro comentário então perguntou de novo: "Então, quem é o menino que está sentado na escada?" "Aquele que não deixa ninguém subir." Todos olhamos para aquele lugar. Acho que todos nós tínhamos tentado subir em algum momento e recebemos a mesma resposta. Entretanto, agora a escada estava vazia. Apenas a luz fraca das velas iluminavam os degraus. Fomos todos juntos verificar, pois ninguém quis se separar. Subimos os primeiros degraus e, assim que o fizemos, sentimos um cheiro horrível de carne podre. A dona da casa cobriu o nariz com a manga do suéter e disse que o cheiro vinha de cima, mas que não havia ninguém lá. Alguém brincou dizendo que devia ser o fantasma do menino, e ela, com medo, respondeu: "Não, aqui não aparece nenhum menino." Ficou em silêncio por um momento e depois continuou: "Quando eu era criança eu via algo, sim, mas não era um menino. Era um homem com chifres. Ele ficava na escada e me dizia para não subir, que aquela não era a minha casa. Mas desde que eu tinha 9 anos nunca mais o vi." Ninguém disse mais nada. Ficamos ali, escutando a casa estalar com o vento, como se algo se movesse lá em cima. Por um instante achei que todos iam começar a rir, que era uma brincadeira comigo. Mas não era. E sem precisar dizer, todos pensamos a mesma coisa. Aquele menino com a máscara de diabo nunca foi um menino. Naquela noite, sem saber, todos tivemos contato com um espírito ou com algo ainda pior.